Opa, tem gente chegando aí já. Dá pra estar? Pessoal chegando aqui na nossa segunda edição do Pipocando. Convidar o nosso amigo William para participar conosco aqui dessa live hoje, nesse domingo, dia 3 de maio, nossa segunda edição do Pipocando. Daqui a pouquinho o William chega aqui conosco. Enquanto isso, eu vou comer uma pipoca aqui, ó. Olá, William. Tudo bem? Opa, William, beleza? Tudo certo? Chega mais. Tudo bem, meu querido? Tá me vendo, me ouvindo bem? Eu tô te vendo bem, aliás, te ouvindo bem, te vendo ainda não. Não? Olha, no meu tá carregando, mas daqui a pouquinho acho que aparece aí. Beleza, como é que tá a vida? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né? Estamos aí vivendo esse tempo de quarentena, de isolamento, de distanciamento, mas aí com criatividade, né? Com fé também que isso vai passar aí e a gente está nessa, né? Estamos esperando dias melhores. E tu, como é que tá? Também tentando adaptar na medida do possível aí com esse tempo de quarentena, né? Acho que são tempos novos, desafiadores, e na medida do possível esse nosso projeto tenta um pouco estreitar um pouco as relações, né? E nesse tempo de pandemia fazer com que a gente se aproxime um pouco mais, mesmo distante, né? Vamos Sim, falar sobre justamente. algumas coisas legais hoje? Oi? Hoje tem bastante coisa interessante, né? Nossa segunda edição do Pipocando, né? Uma tentativa de fazer através de uma live. Na outra vez a gente fez num formato um pouco diferente. E aí vai ter dicas de filmes novos, dicas de filmes um pouco mais antigos, mas com bastante conteúdo aí para a galera curtir nessa quarentena em casa. Eu acho que a gente Uhum. podia começar então, né, William, falando um pouco de nós, quem somos nós, de onde que a gente vem, o que estamos aqui para falar, né? O que tu acha? Queres começar por aí? Pode ser, meu caro. Para quem não está acostumado, não nos conhece, não é brincadeira, não. São dois Williams aí na live. Verdade. Então, então, eu sou William com U. Eu sou natural de uma cidadezinha chamada Praia Grande, no extremo sul de Santa Catarina. E já tem um tempo aí, né? Não vou não falar o tempo, mas um bom tempo de caminhada aí na Pastoral da Juventude, né? No primeiro momento, lá na Diocese de Criciúma, fiz uma caminhada aí de coordenação diocesana, da equipe da IDEG, lá de Criciúma. E depois também, num momento mais bonito também na caminhada, de 2011 até 2015, estive aí no serviço da Secretaria Regional da PJ, né? Assim como também Uhum. na coordenação nacional. E hoje colaboro e procuro ajudar na medida do possível aí na equipe de assessoria do regional, juntamente com as nossas amadas Ana Carla e a Drica, Adriano também, né? Então estamos em três nesse momento aí ajudando, né, e fazendo um pouco o serviço de assessoria. E você, meu caro William, sei que você também é o William, mas é diferente. Pois é, né? Aqui é o William com W, né? Aí o William com um, aqui é o William com W. Eu falo aqui da Diocese de Blumenau, na coordenação, estou na coordenação diocesana, contribuindo também no espaço da coordenação regional, onde o William faz parte da comissão de assessores. E aí estou nesse serviço, né, na doação de vida para a Pastoral da Juventude. Comecei na Pastoral da Juventude incentivado pela Camila, né, minha companheira, minha esposa.
E aí estamos nesse caminhar bonito aí com toda a igreja de Santa Catarina, com a igreja do país como um todo. E tentando fazer a diferença, né? Tentando fazer construir uma liderança que seja, né, preocupada com a sociedade, preocupada com o próximo, que tenha toda essa sua formação integral, assim. Então, é daqui que eu falo, né, da Diocese de Blumenau, com as suas alegrias, as suas dificuldades, mas com uma caminhada muito bonita, né, daqueles que vieram antes de nós também fizeram um lindo trabalho para que a gente pudesse estar aqui hoje, assim. Ô, William, mas deixa eu te falar, eu ainda não estou te vendo, eu não sei se o pessoal que está aí nos acompanhando consegue ver a sua câmera. Eu não sei se alguém comentar alguma coisa ali, para a Eu gente me ver vejo. se é problema. Eu me Vamos ver vejo se e é te problema vejo. só. Vamos ver se o pessoal comenta aí. Não, de qualquer coisa, tenta sair e entrar de novo para ver se dá certo. Senão pelo menos eu te ouço bem, assim. Eu acho que não tem nenhum delay assim grande. Acho que dá para a gente conversar, pelo menos. Né? Só não estou lhe vendo Tá. esse topete bonito aí que tu fez. Qualquer coisa sai e volto, mas não se estranhe, eu consigo me ver. Vocês escutam, pessoal? Escutam somente o William de Blumenau? Ó, o Sartori falou que o William Kuhn não está aparecendo. Ó. Posso tentar entrar de novo para ver o que eu. Vamos fazer isso então. Tenta de novo aí, William, para ver se não foi uma falha na conexão, alguma coisa assim. Beleza. Os probleminhas técnicos aí, né? Vamos ver se o nosso amigo William Kuhn consegue entrar e aparecer. Senão a gente vai fazendo um bate-papo através do áudio, né? Acho que se o áudio tá legal também, a gente consegue dar andamento na nossa proposta de atividade. Vamos ver se agora vai dar certo. Vamos ver aqui. Vamos conectar com o William. Vocês viram que o cenário tá bonito, né? Tem pipoca aí, não é artificial, pode comer. Oi, oi, oi. Eu te escuto, mas ainda não te vejo. Que estranho. O pessoal tá ouvindo, será? Ou tá te ouvindo somente? Não, ouvindo falar, a Camila ali que tá assistindo também, ela disse que consegue escutar nós dois. Mas o ver somente eu estou aparecendo. Que estranho. Seguimos assim, paciência, né? É, vamos tocando o barco então, vai que daqui a pouco tu apareces aí. Beleza, mas posso te garantir que não é medo da câmera, não. Apesar de Pois ser a é, primeira então live. vamos. É, Alguma né? coisa A ou a gente conexão. pode ser, deve ser uma internet, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, pessoal, só para também situar todo mundo, né, que a gente está participando dessa live hoje do Pipocando, da segunda edição. Essa atividade ela faz parte de um projeto que a Pastoral da Juventude de Santa Catarina desenvolveu agora nesse tempo de quarentena. Né? O projeto ele se chama Quarentenou em Betânia. É um projeto que a gente tem desenvolvido desde o início do mês de abril, né, com algumas lives, algumas atividades, e aí fazendo memória também dessas pessoas que já passaram aqui no espaço do Instagram da Pastoral da Juventude, do Face, né? Então a gente começou o projeto com o Pipocando, né? Foi, acho que quase mais ou menos um mês. A gente iniciou com o Pipocando, não era uma live, eram apenas algumas artes, né? Alguns cards, assim, com indicações de filmes, tinham as sinopses, né? E aí depois a gente fez uma enquete, deu sugestões de aprofundamento do filme, abriu um espaço para um bate-papo. E aí a gente percebeu, vamos tentar então fazer com um formato diferente, vamos fazer através de um formato de live também, né? Já que a gente viu que talvez poderia atrair mais pessoas, ser um pouco mais dinâmico do que apenas aquela arte estática, assim, né? Então, né, a partir do Pipocando, então, na semana seguinte, aconteceram, né, 4 lives da Semana Santa. Tivemos live, né,
na quinta-feira, na sexta. Opa, o William apareceu. Tá Tô vendo? te vendo agora, William. Só tá deitado, só. Tô vendo deitado. Ah, beleza. Sai deitado pro pessoal também? Provavelmente. Tu consegue virar aí pra gente ver? Tá na Vamos tomada ver. alguma coisa ou não? Eu botei num tripézinho. Aí, ó. Aqui Ah, vou ter que ficar agora sim. segurando, mas vamos lá. Ah, é? Aqui vou ficar segurando, mas vamos lá. Ah, não, mas agora é que vai entrar muita gente, então. Eles estavam esperando tu aparecer. Muito bem, ó, também tô aqui a minha mais de pobrezinha. Ah, é. Aqui é Colorida. um oferecimento da Camila aí, que fez uma pipoca colorida pra nós aí, com as cores da PJ aí. Você foi Camila dar um oi, Camila? Ou ela tá longe? Camila, ela tá entretendo o Francisco, né? Pra quem não sabe, né? Eu sou casado com a Ah, Camila, tem o Francisco Miguel. Então ele tá meio. Tá entretendo ele nesse tempo agora da live. o William Então, se William, bem-vindo, apresentou, né? mas ele esqueceu de dizer que a maior de todas as qualidades que ele contou, né? Mas a maior delas é ser pai do Francisco, né? Pois é, né? Tu tá dizendo, né, que é a maior qualidade, né? Tem que ver o que que ele acha, né? Muito bem, mas pode Então, William, prosseguir no raciocínio. Vai pois integrando. é, bem-vindo agora, né, com a tua imagem aí, bem-vindo de novo, né? E então Beleza? vamos lá. Eu estava falando, né, do que aconteceu anteriormente no nosso Quarentenão em Betânia. A gente teve a Semana Santa com 4 lives na quinta, na sexta, no sábado e Uhum. no domingo, né? Pessoas muito especiais, muito queridas da equipe de mística. Algumas pessoas convidadas contribuíram naquela reflexão, né, da Páscoa, da vigília, do lava-pés, da festa da ressurreição, né? Eu acho que foram lives muito marcantes, muito emocionantes assim para nossa caminhada, né? E aí na sequência a gente Isso. teve uma live, né, sobre a campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher, né? E também é uma campanha que está acontecendo, né, desde 2018, né? Foi o lançamento no NPJ e isso ressoa por Uhum. todo o país, né? Ressoa aqui também no nosso regional. E a gente teve esse espaço também para trocar algumas ideias, né? Foi um bate-papo bem bacana também. E aí agora mais recente, né? Tivemos aí há 2 dias o luauzinho da PJ, né? Que a galera queria que durasse umas Isso. 2, 3 horas, mas o Instagram não deixou, né? Foi só 1 hora aí, mas de partilhas, de músicas, né? Com o pessoal da Diocese de Joinville. Foi um negócio muito bacana, assim, também, né? Quem sabe a gente possa voltar a ter um luauzinho em breve também nas nossas atividades, né? Para o pessoal continuar nessa partilha, nas músicas, né? E aí uma outra Acho atividade que que eu daí não posso. era uma live. Oi? Eu só ia dar um pequeno spoiler pro pessoal. Quem Ah, sabe as nossas futuras lives aí do projeto a gente até reative, né? Nosso canal do YouTube lá da Pastoral da Juventude. Mas por enquanto fica na expectativa aí pra galera, né? olha, é um spoiler aí, seria bacana mesmo. E aí, para fechar só essa memória, né? Tivemos um vídeo agora no dia na sexta-feira, né? Do Dia do Trabalhador. Um vídeo falando sobre um pouco os direitos trabalhistas, né? Então, o vídeo ainda está disponível nas nossas redes aí. Quem não conseguiu assistir ainda, não teve a oportunidade, é só dar um confere lá. Mas então, William, vamos ao que interessa. Vamos falar das nossas sugestões dos nossos filmes aí. Filmes do século XXI, tem filme do século XX também. E aí, o que tu manda para nós? Eu acho que só antes da gente falar dos filmes do dia, né? De repente, só comentar um pouquinho. Quando a gente pensou o projeto, né, junto com a coordenação regional, né, a gente pensou então algumas atividades que fossem envolvendo um pouco as nossas equipes e próprio pessoal da coordenação regional, né? Então foi Uhum. pensado algumas como William escreveu as atividades, atividade para a Semana Santa, atividade para a própria equipe do PJ Canto em Canto, né? Mais na linha de produção musical também. E a gente pensou também mais ou menos uma sessão cultural, né?
que fosse uma indicação inicialmente de filmes, né? Ok, aí eu e o William e mais os colegas da coordenação regional, né, a gente dialogando pensou assim, indicar filme por indicar, né? Tanta gente já indica e fica às vezes por isso mesmo, tem tanta lista e muitos canais bacanas até no YouTube por aí. A gente começou a dialogar e pensou de fazer algumas indicações com um propósito maior, né? Com alguns filmes que eles nos pudessem provocar algumas reflexões, sobretudo para poder provocar e servir de subsídio lá para o grupo de jovens na hora de montar, na hora de construir também os encontros, né? E temáticas que também estejam relacionadas de alguma maneira à nossa vida pastoral, né? Então foi com esse intuito que a gente começou a fazer esse formato, né? Não sei se o pessoal conseguiu aí, na medida do possível, acompanhar lá no primeiro momento que a gente fez. A gente, por exemplo, trabalhou a partir do Papa Francisco, né? A gente indicou filmes sobre o Papa Francisco, os dois papas, né? E a partir dele a gente desenrolou lá outras atividades, a gente conseguiu provocar e fazer junto com a galera aí uma enquete, né, a respeito do filme. Conseguimos também indicar mais algumas séries, livros, né, que servissem para aprofundar também a própria trajetória dele, né. E depois, por fim, mais algumas sugestões lá para o grupo de jovens, né. E aí, no dia desse segundo momento aí do nosso projeto, a gente veio com a proposta de indicar mais filmes dessa vez, né? Mas também com a proposta de fazer essa live, tentando falar um pouquinho deles, né? E ao longo da semana a gente vai também trazer algumas atividades a respeito deles, né? Então, como o William disse, a proposta é de serem 3 filmes, né? Você quer Isso. apresentar o primeiro, William? Depois a gente vai comentando sobre ele. A nossa tentativa, pessoal, vai ser que a gente tente não dar spoiler. É um desafio, né? Mas a gente vai tentar não dar spoiler na medida do possível. É verdade, quando a gente estava preparando, né, todo o conteúdo para a live de hoje, a gente pensava, né, a gente tem que cuidar para falar do filme, né, para dizer o quão impactante ele é, quão marcante ele é, mas sem tentar dar os spoilers, né, para a pessoa não chegar no Uhum. filme já sabendo o que vai acontecer, assim, né. Então, como o William falou, a gente vai falar hoje de 3 filmes, né, e aí o primeiro deles, na verdade, ele é um documentário, né, foi filmado aí ao longo de quase 3 anos. E o nome desse documentário se chama Lixo Extraordinário. E aí também o pessoal não precisa se preocupar que depois a gente vai postar as artes também certinho com o nome das indicações, com a Sim. sinopse também. Mas a gente, né, para todo mundo se situar, então esse primeiro documentário que a gente vai falar, ele se chama Lixo Extraordinário, né? Ele acompanha a visita do artista plástico, é o Vic Muniz, a um dos maiores aterros sanitários do mundo, né, o Jardim Gramacho, né, em 2012 já foi desativado também lá na periferia do Rio de Janeiro. Então ele é um documentário de 2010, né? Então, faz 10 anos que esse documentário foi lançado. E aí o Vic Muniz, né, ele é um artista plástico, né? Então ele fotografava um grupo de catadores de materiais recicláveis, né, cujo objetivo dele era pintar esses catadores com lixo, né? Não apenas representar o lixo que eles trabalhavam, né, numa visão mais apenas de utilizar das pessoas para ele enriquecer ou para ele fazer as artes plásticas dele, mas na verdade dessas pessoas também serem protagonistas, né, da história que elas vivenciavam naquele lixo, né? Aliás, naquele aterro sanitário. Então, esse trabalho que ele desenvolveu aí durante esses 3 anos é um trabalho muito bacana, muito marcante, né? Ele envolve os personagens, ele envolve as pessoas que participam desse documentário. E um negócio eu acho que é muito interessante é que por ser um documentário não é uma ficção, né? Não é um enredo criado, né? São histórias reais de pessoas reais, né? Que no dia a dia Uhum. estão lá catando material reciclado. E aí tem uma grande transformação, eu acho que a gente pode dar esse pequeno spoilerzinho assim, né?
uma grande transformação na vida delas a partir desse envolvimento que o Vic Muniz vai fazendo no aterro sanitário, né? Eu acho que é mais ou menos isso, assim, William. Não sei se queres complementar alguma coisa. Sim, vamos lá. Primeiro, tu já conheceu o Vic Muniz? Não, não conhecia. Talvez eu já tivesse visto alguma obra dele, mas nunca liguei o nome à pessoa, né? Como dizem. Para o pessoal também que tiver curiosidade depois, ele é um artista vivo, viu, pessoal? Ele tem Instagram, dá para vocês procurarem depois, o Vic com K e com Z no final. Depois, acho que na sinopse vai ter o nome dele, a gente coloca se for o caso. Mas o Vic Muniz é um artista plástico que ele tem uma trajetória que ele vem também de uma família muito pobre, né? Eu acho que uma certa parte do documentário ele também conta um pouco da vida dele, né? Eu, antes de assistir esse filme, já o conheci um pouco pelo próprio trabalho, né? Ele é um artista plástico, talvez um dos mais conhecidos aí em todo o mundo atualmente, né? Ele é muito reconhecido, né, ao redor do mundo, primeiro porque ele faz um trabalho a partir, como o William falou antes, de materiais reciclados. Ou seja, quando a gente para imaginar, né, a construção de uma obra de arte, a gente sempre imagina e visualiza e se depara com aqueles quadros famosos, né, artistas plásticos famosos em todo o mundo, né? E eu vi que ele veio meio que quebrando esse paradigma. Ele começa a trabalhar com aquilo que é descartável, né? E no desenvolvimento do seu trabalho ele começa sempre, né, na marca da trajetória dele, trabalhar a partir desse material, né, que é descartável, né? Quase que numa alegoria mesmo, né? Como que a gente consegue dar um destino para aquilo que é o nosso próprio lixo, para aquilo que é uma sobra dentro da sociedade de consumo, né? Então todo o trabalho dele se dá em cima disso, né? Ele começou inclusive fazendo alguns quadros, né? Para quem de repente lembra do ensino médio, se deparou com algum desses quadros deles, né? Eu lembro um que é bem enigmático, assim. Eu até trabalhei com uma das turmas esse ano em sala de aula. Não lembrei de falar, mas eu sou professor. Então, eu falei também com uma das turmas na sala de aula esse ano. Uma das obras dele, por exemplo, que ele adapta, né? Ele fez alguns trabalhos a partir de restos de comida, né? Aí a gente pode se perguntar, mas como que ele conseguiu fazer, né? Ele montava os seus trabalhos, né, com a comida e tirava fotos. E a partir dessas fotos, então, colocava depois para exposição e tudo mais, né? E aí, como o William lembrou aí desse documentário, que ele teve essa ideia de fazer um trabalho meio não, na verdade, né, emancipando as pessoas que moravam lá na periferia, né, do Rio de Janeiro. Num primeiro momento, era a ideia de arrecadação de fundos mesmo, né, tirava fotografias deles e delas, né, mas com o desenrolar também ali do documentário, ele consegue perceber, né, e fazer com que as pessoas se sintam valorizadas, né. Isso não chega a ser um spoiler, né? Spoiler a gente deixa mais no pessoal depois ver e poder analisar. Mas o que é bacana desse documentário, né, além do fato, obviamente, de ser um documentário, é que ele nos provoca bastante para poder trabalhar no grupo de jovens, né? Por exemplo, numa lógica de consumo, numa lógica de trabalho que a gente está vivendo aí nesses tempos de pandemia, né? Ele vai trabalhar muito com essa questão da emancipação das pessoas, né? Cada uma que aparece naquele filme lá era invisibilizado, né? Socialmente é invisibilizado, né? Aquelas pessoas lá estão lá no meio do lixo, no meio de urubus, no meio de restos de comida, no meio de sofá, no meio de coisas velhas que lá estão, né? E de repente elas percebem que também podem ser transformadas por meio da arte, né? E aí Sim. algumas outras indagações que ficam, né? O que é arte, né? Ou quando que a própria vida pode transformar ou imitar a própria arte, né? E vice-versa, né? Então é um documentário bem bacana que ele reuniu aí mais de 2.500 trabalhadores para
para produzir, né, e fazer esse trabalho. Ele foi bastante premiado pelo mundo todo, né? E o que é mais legal, ele está disponível aí no YouTube para o pessoal poder assistir, poder marcar uma sessão bacana aí no grupo de base, né? Nesses tempos de pandemia, que é um pouco a nossa proposta, né? Que a gente até demos uma dica na outra primeira edição, né? De alguns aplicativos que dá para a gente trabalhar e usar nesse tempo de quarentena para poder aproximar os nossos grupos, né? Então vai ficar depois à disposição aí, né? A gente tentou falar sem dar muito spoiler, né, William? Não, e aí também dar as boas-vindas para quem está chegando agora na nossa live aí. É o projeto Quarentenou em Betânia, né, da Pastoral da Juventude Sul 4. Estamos na segunda edição do Pipocando. A primeira edição foi num outro formato, né? Foi um formato mais de artes apenas. E aí agora a gente está inovando aí na versão 2.0, fazendo uma live também para falar um pouco de 3 indicações, né? Falamos agora da primeira indicação, que é o documentário O Lixo Extraordinário. E aí o Keller da Diocese de Chapecó, colocou ali, né, para a gente sugerir o documentário Somos 8 Milhões. Até dei uma procurada aqui, não encontrei o documentário com esse nome. Talvez seja alguma coisa que traga um sentido que a gente estava falando, dessa análise, de reflexão, de valorização à vida, né? Se até o final da live a gente conseguir descobrir o nome certinho, a gente fala aqui pro pessoal daí. Então, aliás, vamos só fazer um... Eu só ia comentar, William, que quando a gente pensou os 3 filmes de hoje, né? Nós pensamos, então, dentro da temática de correlacioná-los, né? Eles estão dentro de uma linha lógica, e fugindo um pouco também daquela lógica só do mainstream, né? De ser só filmes famosos, tá? Ou seja, a gente está indicando um documentário brasileiro, né? Que é isso que a gente acabou de comentar. A gente vai estar indicando um outro filme depois na sequência, que é um filme mais clássico. E depois tem um outro que é mais, digamos, mais leve, né? Que vai estar no Netflix também, que a gente vai estar comentando. Mas eles são interligados, sobretudo por 3 temáticas aí, né? Eles vão estar trabalhando essa questão do... Lembramos um pouco, né, do Dia do Trabalho, do Dia do Trabalhador, que foi agora dia 1º de maio, e também lembrando um pouco, né, essa questão da própria valorização da economia nesses tempos de pandemia, né, e como que é visto, né, a questão do trabalho e da economia desses tempos de pandemia. Então, a ideia é que eles meio que se complementam, né? Esse lixo extraordinário, como a gente falou, trata de uma realidade mais específica e, às vezes, se torna invisível, né? E os outros 2 vão trazer outras características também. Eu acho que vamos para os outros para não tomar todo o tempo, né? É verdade, é Mas verdade. qualquer coisa Então, a gente pode voltar. acelerar, senão o Instagram ele corta o nosso barato. Então, a Se segunda fizer indicação foca, que a gente... Ó, a minha é colorida aqui, ó. Oferecimento da Camila aí. Um abraço. A segunda indicação, então, é um filme daí do século passado, né? Mas que é tão atual quanto foi naquela época, né? Eu acho que a reflexão que ele traz é muito pertinente, né? É muito presente para a gente fazer nos nossos grupos, fazer de forma pessoal, enfim. O nome do filme se chama O Pão Nosso, né? É um filme de 1934, né? Então, ele aconteceu logo em sequência da Grande Depressão dos Estados Unidos, né? E aí ele retrata, né, um casal que com poucos recursos, eles estavam com alguns problemas financeiros, né? E aí eles tomam a decisão de mudar para o interior, né? Tentando uma sorte com o cultivo de trigo. Né? E aí, claro, né, são novatos nessa área, né? Não tem tanto conhecimento com fazendas, com colheitas, com plantações, enfim. E aí eles começam a perceber que eles precisam de pessoas para lhe auxiliar nesse trabalho, né? E a partir disso, o que acontece? Então, eles vão convidando pessoas que consigam executar determinadas tarefas, né? Para ir se somando, né? Então, por exemplo, eles chamam alguém que sabe fazer a parte de marcenaria, essa pessoa vem, então, divide ali
a casa com eles, né? A morada com eles, divide as dificuldades, as alegrias, as partilhas, e aí eles vão aos poucos construindo meio que uma cooperativa, né? Uma cooperativa improvisada, e aí no fim isso Uhum. vai se tornando algo maior, né? Uma grande comunidade, né? Onde as pessoas se ajudam, partilham, né? E aí tem todo essa ajuda mútua, assim, né? E aí eu acho que o William pode falar um Uhum. pouquinho melhor aí, sem dar muito spoiler, né, William? Vamos lá. A primeira coisa, o William falou o ano não está errado, né? O ano é 1934 mesmo. Ele é mais ou menos contemporâneo aí dos filmes do Chaplin, tá? A gente até pensou de indicar tempos modernos, mas vai ficar meio como uma dica bônus aí, né? Tempos modernos também, com certeza quem ouviu na escola ou em algum momento da faculdade se deparou com essa indicação, que é um filme também clássico que trabalha também essa questão da estrutura social de modo geral, né? Esse é ele é um pouquinho mais leve, né? Ele se chama Pão Nosso. Ele é um filme clássico, obviamente, ele dos anos 30, mas também um pouco, às vezes, para a gente meio que perder o preconceito, às vezes, com filme antigo, né? Ele, Uhum. apesar de ser um filme dos Estados Unidos, ele é um filme quase que autoral, assim, né? O autor dele, o King Vidor, né? Ele se propôs, na época de que ele fez esse filme, existia uma lógica lá dentro do cinema de Hollywood que era muito glamourizada, eram filmes, né, que falavam da alta classe, que falavam dos padrões de beleza, de sociedade, aí na época dos Estados Unidos, né, chamada década de ouro lá no cinema dos Estados Unidos. E ele se propõe, não, ele apresentou a ideia, né, do projeto desse filme e ele não teve apoio e financiamento para realizar, então ele até hipoteca a casa dele, né, com o banco, para poder realizar o filme, ou seja, é um filme praticamente autoral, né, dentro da própria ideia e desenvolvimento do próprio projeto dele, né. E aí nesse filme o que acontece, né, como o William já trouxe um pouco da sinopse, ele se passa logo depois da Grande Depressão lá nos Estados Unidos, né, na década de 20 em 29, né. O que acontece nessa época, né? De modo especial lá nos Estados Unidos? A maioria das empresas acabaram quebrando, né, com a grande crise econômica que teve. E a partir disso, gerou uma situação de muito desemprego, né? Quase bastante semelhante com o que a gente também vive e tem vivenciado, que já começa a vivenciar com a própria crise econômica, né, nesses tempos aí de pandemia, né? Então, o que acontece na proposta do filme? O autor, né, o diretor do filme, ele se depara num certo dia, né, ele lê um artigo de um jornal lá nos Estados Unidos, em que diz que a única maneira de as pessoas sobreviverem era se elas voltassem para o campo, né? Estávamos aí também numa grande efervescência, né? As cidades começavam a se estruturar cada vez mais, o processo de industrialização forte também, de mecanização, né? E com a grande crise, muita gente ficou desempregada. Ele lê esse artigo no jornal um dia e meio que se encanta pela ideia e produz o filme, né? Dirige e produz o filme, que conta então a história, né? Bem, um casal bem simpático, por sinal, John e Mary, né? Os dois são os protagonistas aí do filme. No caso, o homem, né? O John, ele tá desempregado e meio que sem condição de sustentar a própria família, de sustentar o seu dia a dia. Até que eles têm a ideia, né, a partir de um tio deles que oferece uma fazenda, né, lá no interior dos Estados Unidos para eles poderem tentar a sorte, tentar a vida, né? Só que ao mesmo tempo que o filme tem essa crítica social, ele é muito legal porque ele tem um tom leve, né? Ele tem um tom de humor bastante presente, né? Então eles chegam lá naquela fazenda no meio do nada e ele não sabe trabalhar na agricultura, ele não sabe como plantar, ele não sabe como cultivar os alimentos, né? Então, por mais que seja um humor sutil, acaba tendo essa questão da crítica social, da reflexão social, ao mesmo tempo de uma forma leve, isso que é muito bacana, assim. Então lá ele chega, né? O casal chega lá nessa propriedade, eles tentam, no primeiro momento, cultivar, né? Tem uma cena do filme, assim, para despertar a curiosidade do pessoal, né?
ele vai cultivando, o João vai cultivando, começa a limpar, né, espaço para fazer plantação. E ele, por exemplo, vai lá e arranca as cenouras junto, né, achando que era mato, né? Alguém, alguém da cidade que. Como se fosse nós dois, Emília, fazendo uma lavoura aí. Imagina só. Então o filme tem bastante pitadas de humor, assim, além da própria questão social como um todo, né? Também é uma outra, eu tava até revi ele ontem, né, pra gente conversar um pouco também. Ele também abre para outras perspectivas bem interessantes, né? Que uma das, primeiro, a relação que a gente pode fazer lá no grupo, por exemplo, com as primeiras comunidades cristãs, onde todos colocavam os bens em comum, né? O filme mostra um pouco isso, onde não se trabalhava na lógica do dinheiro, mas na lógica de cada um colocava o que tinha, ia partilhando seus bens, né? E uma outra questão bastante interessante, tem um desses trabalhadores que vai lá e visita a fazenda para se oferecendo para morar e fazer parte. Ele era não deixa claro no filme o que ele era, mas ele tinha alguma pendência com a polícia, tanto que ele era procurado e tal, né? E lá pelas tantas, né, as pessoas nem fizeram um julgamento. Ele foi acolhido, fez parte da comunidade, né, e começou a conviver com eles. Depois acontecem algumas coisas dentro da história que é melhor não contar para não ficar como um spoiler aí. Mas ele tem essa pegada de acolher todos, de permitir, de fazer uma proposta concreta do Evangelho, né? Uma proposta concreta da gente vivenciar. Apesar de ele não ser um filme religioso, ele dá bastante para relacionar, principalmente com relatos das primeiras comunidades cristãs, assim. Então ele não é à toa até que ele tem esse título que meio que dialoga, né, com o Pai Nosso, Pão Nosso, meio que essa brincadeira com os nomes não é à toa, assim, né? Ele tem uma lógica por trás aí, né? Enfim, né, o filme vai desenrolando dentro dessa lógica da cooperativa em comum, da rede de comunidade, dentro de uma proposta de que é possível, né, se fazer uma experiência para além de uma outra lógica econômica, né? Dentro de um Sim. mundo que a gente vive que cada vez mais, né, a gente está aí todo dia lendo os noticiários, lendo, ouvindo e vendo na TV de que a economia não pode parar, né? Mas esse filme é bastante criativo em apontar soluções, né, de como que pode se desenvolver uma outra lógica social e econômica, né? E uma outra coisa que eu lembrei, né, que também é interessante, muitos filmes que a gente olha como uma crítica social, muitas vezes agem na lógica da denúncia, né, William? E é bom que tenham filmes assim, né? E esse, ele faz a denúncia, mas ele também demonstra como inverter essa lógica. Ele ousa a, a sugerir uma outra lógica econômica, ousa sugerir forma de organização dos trabalhadores, né? Ousa sugerir um outro sistema, fala bastante de fraternidade, de partilha, né? Quem tiver oportunidade, tiver interesse, a gente vai deixar os cards depois aí. Vejam e nos cobrem depois, né? Mas tem bastante conexões bacanas para a gente poder fazer com ele. Sim, é bem isso aí, William. Eu acho que tu instigou bastante o pessoal. Se eu não tivesse visto, eu já ia assistir só pelos teus comentários aí. Parece um filme bem, bem interessante, né? E aí, lembrando, né, das boas-vindas a quem está chegando agora na nossa live, né? Estamos falando aí dicas de filme, né? Na nossa segunda edição do Pipocando, aqui no Quarentenão e Betânia. Agradecer quem Comendo está pipoca entrando, quem também. está comendo pipoca, né? Não vamos esquecer da pipoca. E até vou aproveitar já para agradecer a Camila, e também cortou meu cabelo ontem à noite para ficar um pouco menos feio aí para aparecer na Muito live bem. aí. Né? Tem que dar uma disfarçada. E aí também a Beijão Mayara, para não sei se Camila Francisca. mas ela tinha comentado lá da nossa primeira sugestão ainda. Ela disse que ama esse artista, né? Que era o Vic Muniz, né? Eu acho que a partir do momento que Uhum. quem a primeira indicação que foi o Lixo Extraordinário, eu acho que vai passar a amar também, assim, né? Vai poder curtir todas as obras que ele faz, né? Então tivemos a primeira indicação ali do Lixo Extraordinário, a segunda agora
com O Pão Nosso, né, que o William falou um pouco, é um filme um pouco mais antigo, mas que a gente consegue tirar aprendizado para os dias atuais, né? E aí tudo isso que a gente vem trazendo, toda essa inter-relação entre os filmes é para que a gente possa ir também trabalhando no grupo de jovens, né? Claro que agora de uma forma virtual, de uma forma online, né, que a gente ainda está vivendo esse período de isolamento, né? E aí a gente já reforça, né? Fique em casa, né, se você pode ficar em casa, né? Se tiver que sair, use a máscara, né? Que a melhor forma da gente conter essa pandemia hoje é dessa forma, é assim, né? E aí, William, temos ainda 20 minutos, acho que a gente dá uma aceleradinha agora na reta final, mas vamos para a nossa terceira indicação, né? É um filme um pouco mais atual, e a galera, talvez alguns já devem ter visto, vão poder assistir na sequência. E aí eu deixo contigo agora para falar um pouco da sinopse desse filme aí. Bora lá, então. Tem indicação de filme clássico, tem indicação de documentário, tem uma comédia também. Apesar dos dias às vezes serem um pouco, às vezes os dias serem um pouco tristes aí com toda a lógica que a gente está vivendo, mas também com a comédia a gente pode tirar algumas lições e algumas reflexões, né? Então a nossa terceira indicação de hoje, ele é um filme também mais recente, de 2015, né? Então, portanto, é contemporâneo nosso aí. E o título dele em português é Um Senhor Estagiário. Esse filme ele está disponível na Netflix, né? É uma comédia, como a gente disse, mas uma comédia daquelas que a gente olha, assiste o filme e fica com um sorrisinho na boca, assim, né? Então ele conta, né, basicamente a sinopse dele, depois a gente deixa à disposição aí para vocês, né? Ele conta a história da Jules, né? A Jules, que é a Anne Hathaway no filme, uma atriz bastante famosa também. Ela é uma criadora, né, e muito bem sucedida empresária aí no campo das roupas de moda, né? E ela já tem, dentro do funcionamento da sua empresa, aí, bastante funcionários, já tem uma carreira que está prosperando, bem desenvolvida, né? E lá pelas tantas também eles contratam para a empresa, né? Um senhor, né, num programa de estágio sênior aí, um senhor que já está quase na casa de 70 anos, né? Que é, não à toa, um dos meus atores aí favoritos, que é o Robert De Niro, né? Pra quem lembra e conhece, vai lembrar um pouco dele, principalmente na parceria que ele tem com o Martin Scorsese, né? Que é um grande diretor de cinema, aí, por Indomável, né? Robert De Niro já fez, Taxi Driver, né? Então ele é um ator muito bom, assim. E o que me surpreendeu nesse filme, né, apesar de ser uma comédia, ele ser um ator assim de filmes já mais dramáticos, que ele consegue sair com um dos melhores papéis que tem dele, assim, sabe? Ele consegue trabalhar essa lógica de como, né, a partir do tom de comédia, né, de como que ele consegue entrar na empresa e ao mesmo tempo de uma forma leve, de uma forma em ser autêntico no seu dia a dia, conquistar, né, a própria confiança, né, da dona da empresa, e a partir dessa relação eles vão criando uma amizade, né, que muitas vezes a gente não vê no dia a dia das nossas relações aí de empresa e funcionário, né? Quase que nas proporções mais leves, né, a gente vê uma lógica de escravidão mais moderna, né? E o filme ele inverte um pouco essa lógica. E tinha tudo para ser, né, a contratação ou por ele ser uma pessoa mais idosa, né? E é outro link legal também para a gente fazer, né, William? Dizem tempos que a gente fala de economia e descarta cada vez mais os idosos, né? O filme também trabalha um pouco essa vertente, né? De ele ser uma pessoa idosa que vai ganhar a confiança, né? Da dona da empresa. E eles vão criar uma relação bonita aí de amizade, que começa a evoluir, né? Ela vai ganhando a confiança dele, ele vai dando algumas dicas, tanto do nível da empresa quanto do nível pessoal, né? Quer discriminar um pouco mais, também tem vontade, né? E aí é importante, né? Esse filme eu acho que o pessoal já deve ter assistido um pouco mais aí, ó. Por exemplo, a Vanessa disse que assistiu, a Camila disse que também gostou bastante do filme, né? Então essa relação entre gerações, até que a Camila comenta ali, eu acho que é importante mesmo, né? Além de toda a mensagem que o filme traz,
eu acho que quando a gente fala de pastoral da juventude, a gente sempre tem presente todo esse cuidado que a gente tem, né, com o diferente, né, com o próximo. Eu acho que o próximo ele já diz tudo, né, amar ao próximo, né, então seja idoso, seja jovem, né, seja de, enfim, o próximo ele tem um lugar importante na nossa vida, né? A campanha da fraternidade desse ano também trazia isso, né? Então, essa Uhum. questão das gerações que está presente no filme também é interessante, né? O Robert De Niro ali, ele chega, né, num programa de estágio, né, um estágio sênior. No primeiro momento, as Isso. pessoas já tinham esse um pouco olhar mais preconceituoso, né? Porque, né, o que um cara, né, vai fazer aqui numa empresa, né, estagiar aqui? E a gente vai ver também que tem toda uma que ele tem toda uma trajetória bem sucedida, vamos colocar assim no filme, né? Que aí depois vai Isso. aparecer, né, alguns momentos também assim que não era um idoso aleatório assim, né? Então ele contribui, né? Ele tem uma história de vida, ele passou, ele vivenciou muita coisa e aos poucos ele vai conseguindo contribuir, né? Também com a Jules, né, que nem tu comentou, e com os outros colegas que ele vai fazendo durante o filme, né? E aí tem umas partes assim que são muito engraçadas, né? Tu dá Uma bastante risada, comédia. então é uma comédia, né? Então é um filme que tu consegues, né? Tem drama um pouco, tem um pouco a relação também. Eu acho que vale destacar essa questão da Jules, dessa questão do feminismo, assim, né? Da mulher como a Uhum. gestora da família, assim, que a gente também vai perceber ao assistir o filme, né? Então, não é ela a dona de casa, né? É ela que faz toda essa parte de gestão, que também gera um pouco de conflito. Eu acho que isso também é uma reflexão que a gente traz para os grupos de jovens, né? Eu acho que é um olhar que a gente Uhum. pode fazer a partir disso também, né? E aí eu também a Camila comenta, né? Por exemplo, os idosos, né? Que eles namoram, né? Eles podem ser conectados, né? Podem estar na internet, né? O Diego falou para a gente evitar os spoilers aí, Diego. Mas foi só um detalhezinho, Diego. Vamos silenciar por aqui. Mas então, né? Os idosos eles namoram, né? Eles podem ter relacionamentos, eles podem sair, né? E a gente vai perceber isso no filme, assim, né? Para não dar muito spoiler aí, senão o Diego vai puxar a nossa orelha, assim. Mas é um filme que vale a pena assistir, né? Uma pipoquinha do lado, né? Então é muito bacana essa dica aí, né? É isso. A nossa ideia, quando a gente pensou nos três, diversificando eles, né? Mas, sobretudo, com essa linha de relacionar com a questão do trabalho, com a questão dos tempos que a gente vive hoje, né? A gente também falava recentemente aí na própria coordenação, né, sobre a questão da saúde mental, né? Então a gente Aham. vê que às vezes o próprio aí nessa lógica do filme, o senhor estagiário, ele estava lá ele já tinha uma certa condição financeira, ele não precisava, por exemplo, economicamente trabalhar, voltar a trabalhar, né? Ele se dispõe, se coloca e volta, né, para esse programa de estágio, que ele já não estava muito com propósito de vida, e assim, aquele estágio, aquele momento ali na empresa, as relações de amizade que ele vai construindo lá dentro fazem ele ter um propósito de vida, né? E o que é mais Sim, legal que é de forma leve, né? De uma forma que é uma comédia, né? Então, em tempos que a gente por vezes não consegue encontrar sentido ou não ver às vezes nossas relações ou pensar as nossas relações de forma diferente, a gente vê que gestos simples, né? Dentro da nossa realidade, dentro da nossa pequena realidade, eles podem também transformar e nos fazer sujeitos melhores, né? Ele até começa lá no início, né? Com uma citação, tente sempre falar e fazer a coisa certa, né? Muito embora a gente não consiga por vezes fazer ou supor que esteja fazendo a coisa certa, mas as nossas próprias relações, né? As nossas próprias atitudes nos fazem que outras pessoas também se espelhem, né? Isso me lembra muito uma frase do Don Helder, né? Bem marcante, assim, que quando ele fala que para muitas pessoas seu exemplo de vida vai ser o único evangelho que muitas pessoas vão conhecer, né? aham, Então, mais ou menos que ele dialoga e faz esse link, assim, como as nossas pequenas atitudes, os nossos gestos, né? Sejam eles zelosos, sejam eles pelos nossos
testemunhos podem também transformar o ambiente que a gente circula, né? Sejam eles da mais simples forma possível. Ô, William, e assim, ó, nossa produção aqui, ó, descobriu o nome daquele documentário que o Keller estava falando. O nome é Certo. Todos Nós, 5 milhões, né? É um documentário, então, que fala um pouco do abandono paterno no Brasil, assim. Então, quem tiver a oportunidade de depois pesquisar aí em que mídia que a gente encontra, se é que é no YouTube, se é na Netflix, né? Posta aí nos comentários, depois a gente vai repassar também essa dica, assim, né? E aí também dar as boas-vindas para quem está chegando agora na nossa reta final aí, né? E alguém que deu um salve PJ ali, talvez não esteja nos escutando, mas a princípio é para estar tudo certo, assim. E aí, Mas não então, se William, preocupem que vai ficar salvo aqui, né? Não se preocupem que vai ficar é, salvo. E as lembrar de dicas também salvar nas depois. nossas histórias aí. Então, temos aí na nossa reta final, não sei se alguém, né, quem quiser comentar alguma coisa, vai escrevendo ali que a gente vai lendo. Mas a gente aproveita também, né, William? Eu acho que, para além da dica do filme, dos filmes, né, que a gente se propôs nessa segunda edição do Pipocando, é também lembrar a galera de duas ações que estão acontecendo, né, a nível de país, a nível de Santa Catarina também, que é a ação emergencial da CNBB junto com a Caritas, né? Eu acho que é importante nessa partezinha final a gente falar um pouco disso, né? Uma ação, então, que começou desde o domingo da Páscoa, né? Uma iniciativa nacional que o tema dela é Tempo de Cuidar. Né? Ela quer estimular a solidariedade, né, através de gestos como arrecadação de alimentos, produtos de higiene e limpeza, e outras ações que já têm acontecido nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, nos nossos grupos. Né? Então, essa ação Isso. emergencial da CNBB e da Caritas. E aí lembrar que a Pastoral da Juventude, aqui em Santa Catarina, dentro dessa campanha, ela fez uma ação, outra ação concreta também, que é o auxílio emergencial, né? Que se chama, Isso. então, é o Desperta para a Caridade, que a gente já lançou nas redes na semana passada. Tem um link para o Google Drive com todo o material que a gente está divulgando, que a gente está trabalhando, né? Para que a gente, né, enquanto jovem, né, não vamos sair às ruas, não vamos sair por aí, mas, né, no nosso condomínio, na nossa rua, um conhecido, às vezes na nossa família mesmo, tem alguém que tem ao auxílio Benefício. emergencial, ao benefício, Isso. porventura não consegue acessar, né, não tem acesso ao computador, não tem acesso à internet. Então, para a gente se conectar, encontrar essas pessoas e dar esse suporte. Né? Então, é nesse sentido que surge a ação da PJ aqui em Santa Catarina. Né? E aí, William, não sei se queres comentar alguma coisa disso, mas né, nós temos mais 7 minutos aí. Eu acho que é isso que o William trouxe, né? Aí no próprio perfil da Pastoral da Juventude está disponível o material, né? A gente fez também um vídeo Isso. inicial aí, que a nossa companheira, a Adri aí de Lages, né? Também fez um vídeo explicando quem tem direito ao auxílio, né? De forma mais simples aí, né? E Isso. quando a gente também discutia, né, como pensar as nossas atividades aí, tanto no regional quanto nos nossos grupos, nas nossas dioceses, né, de que forma que a gente também não se deixa esquecer essa dimensão da solidariedade, né? A gente entende que é momento de fazer as coisas com prudência, né? Entende que a gente continua aí com as nossas máscaras, continua lavando as mãos com frequência, continua usando álcool em gel no possível, né? Ficando em casa que se conseguem, mas dentro do possível que a gente também mobilize os nossos grupos, né? Seja em sintonia com essa campanha aí da Caritas e da CNBB, seja também auxiliando essas famílias que a gente conhece, às vezes, a nossa comunidade, né? Igreja próximo da paróquia também, para tentar, de alguma forma, auxiliar. Às vezes, as pessoas têm o direito e não sabem, ou têm o direito e não têm internet para acessar, né? Ou, às vezes, têm dificuldade com tecnologia, né? São várias pequenas formas que a gente consegue ir auxiliando de alguma maneira. Para essas pessoas, a gente já consegue também estar colocando em prática e estar
exercitando essa dimensão solidária também, né? A gente não esquece, né, e sabe que foi uma vitória importante dos movimentos, das nossas ONGs, a questão do auxílio, né, nesse tempo, pequeno que seja, mas a gente sabe também que o governo cai nessa lógica de oferecer, mas não sabe operacionalizar também, né? A gente vê, por exemplo, né, tanto de filas que tem se aglomerado para as pessoas buscar o benefício, né? Se pensa de uma forma, mas não se pensa também em preservar o cuidado com a saúde das pessoas. Então, aqueles que a gente consegue auxiliar de alguma forma, orientar melhor, para que também consigam, né, acessar esse benefício, né? E aí, claro, nesses minutinhos finais que a gente tem, também a nossa ideia, né, lembrando lá do início, quando a gente fez mais ou menos uma curadoria dos filmes de hoje, né, era a ideia de também relacionar com essa nossa campanha aqui no regional, né, com essa nossa campanha de auxílio, de caridade, que cada um deles também trabalham essa lógica de que a gente consegue, né, pensar em uma outra estrutura possível, né? Ou seja, sabe aquela pergunta, né, William, quando a gente sair da pandemia, né, a gente espera que saia logo, a gente espera que possamos sair logo de uma forma saudável, mas que legado, né, que a gente vai ter depois? Será que a gente vai ter uma outra lógica, pelo menos de seres humanos melhores? Será que a gente precisa realmente viver numa lógica de consumo desenfreado, numa lógica de que a gente pense, por exemplo, né, a gente vê, às vezes, querer que, por exemplo, alguns grupos, algumas pessoas na própria igreja, às vezes querem que a missa volte, mas não se preocupam nos cuidados, né, que a gente precisa também fazer as coisas com segurança, né? É claro que a gente fica aí um pouco apreensivo, né, com a saúde das pessoas e com o que vem pela frente, mas a gente também deseja, né, que esses nossos projetos aí de quarentena possam, de alguma forma, auxiliar os nossos grupos, auxiliar a nossa juventude, né, e a sociedade de maneira geral, né, que a gente consiga ter ações concretas para transformar minimamente, né, a realidade que nos cerca, né. Acho que é um pouco isso, né. E assim também, né, aproveitar também para agradecer o pessoal que participou das nossas enquetes, das nossas perguntas, né, através dos stories ali, que a gente perguntou qual Vai que ficar era o meio... 24 horas. Oi? Não, isso vai ficar 24 horas aí. Isso. Vai continuar ativo para quem quiser ir respondendo ainda, né? Então, a gente perguntava se assistia pelo computador, se era Netflix, se era YouTube, qual o gênero, né, que mais acessava. E aí agradecer, ó, aqui aparecendo alguns nomes aqui, né? Por exemplo, a Laura, a Richelle, a Gabriele, a Amanda, o Scopetai, né, que é o arroba dele. Então, agradecer por essa interação conosco, nessa participação, as pessoas também que conseguiram nos acompanhar durante essa uma hora falando sobre dicas de filme, né? E lembrando que isso vai estar nos stories, né? Essa live aí, nas próximas 24 horas, e que logo em seguidinha vai estar disponibilizado no nosso feed, tanto no Insta quanto no Face, as três indicações que a gente fez, né? Dos três filmes. Então, o nome, a foto, uma imagem vai estar ali, assim. Will, então, obrigado, né, por esse bate-papo aí. Temos menos de um minuto para a gente não ser terminado pelo Instagram. Então, que bom a nossa parceria, a nossa segunda edição. Quem sabe a gente tenha mais edições. Lembrando que esse mês ainda vai ter mais da Pastoral da Juventude. Né? Então, continue conectado conosco aí nas redes. William, quer dar um tchau final em 20 segundos? É isso aí, continuem acompanhando as nossas redes, vai ter mais coisa pela frente aí, né? Agora às 18 horas, o Diego está lembrando que vai ter uma live lá no Centro de Juventude do Cajueiro, né? Acessem o Insta deles, né? Em memória do Lorival, companheiro de caminhada. Mas também continuem acompanhando as nossas redes aí, os projetos continuam e respondam nos stories para a gente melhorar o projeto cada vez mais aí, né? E se puder, né? Em casa, É isso, né? gente. Façam os encontros virtualmente e estamos juntos, mesmo distante. Um abraço.